Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização dos seres vivos. Bom, ah, então vamos com uma pergunta: do que é que você acha que são feitos os seres vivos? Do que é que eles são feitos? Existe um material padrão? Existe algo que dê forma, essência aos seres vivos? Ou eles são feitos do mesmo que a matéria inanimada, né? A gente já viu nas aulas anteriores de características gerais dos seres vivos que existem alguns elementos químicos que fazem parte da composição dos seres vivos em maior abundância, que são os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, os seres vivos eles são feitos do que toda a matéria é feita, né? De átomos. Né? Tudo que existe, que é matéria no universo, é composta por átomos. E os átomos eles têm como representação, eles têm várias representações, essa é uma das formas de representar os átomos, né? Com a região central que a gente denomina de núcleo, onde a gente encontra partículas neutras e positivas e onde fica toda a massa do átomo, e em volta desse núcleo, uma região onde se movem elétrons, né? Que são partículas negativas e com uma carga desprezível. Então, toda a matéria, como os seres vivos são matéria, toda a matéria é feita, é composta por esses átomos. Então, um átomo, como eu falei para vocês, ele tem na sua região central, que a gente denomina de núcleo, partículas positivas, né, que são os prótons, representados aqui em laranja, e partículas neutras, que têm massa, mas não têm carga, que são os nêutrons. Em volta dessa região de núcleo, há uma região que a gente chama de eletrosfera, onde giram, onde circulam, onde se movem os elétrons, que têm carga negativa e massa desprezível. Então, essa é a representação básica de um átomo. Depois vocês vão ver que esses elétrons eles têm locais específicos, órbitas específicas para se mover. Mas é um conteúdo bem mais à frente. Então, qual é a principal diferença entre um átomo e outro? O que é que diferencia esses átomos entre si? O que diferencia esses átomos é o seu número atômico, é o número de prótons que esses átomos apresentam aqui no seu núcleo. À medida que o número de prótons muda, as características desse átomo vão mudar também. Então, o átomo de carbono, por exemplo, ele tem no seu núcleo 6 prótons. Apenas o átomo de carbono tem 6 prótons. Se tiver 7, já é outro átomo, não é carbono. Se tiver 5, já é outro átomo, não é carbono. O de hidrogênio tem um. Então, apenas o elemento hidrogênio tem um próton no seu núcleo. É essa quantidade de prótons no núcleo que a gente chama de número atômico e que diferencia um átomo do outro, tá certo? Então, os átomos eles vão se associar nos seres vivos para estruturar unidades, estruturas, né, para estruturar partes, porções mais organizadas. Tá? Então, vários átomos organizam-se para formar uma molécula, várias moléculas formam uma célula, várias células juntas formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos se unem em sistemas e os sistemas se unem em um organismo. Tá? A gente hoje chega até organismo aqui, a nossa aula vem até organismo. Na aula que vem a gente continua até biosfera. Tá bom, então vamos lá. As moléculas, o que é que seriam as moléculas? Elas são uniões de átomos, né, que podem se ligar de algumas maneiras diferentes para formar uma estrutura com propriedades químicas peculiares. Então, aqui a gente tem como representação a molécula da água. Né? Vocês provavelmente já ouviram falar nessa fórmula química, né, H2O. Por que é H2O? Porque a molécula de água ela é formada por dois átomos de hidrogênio, esse H2 aqui, ó, dois átomos de hidrogênio, ligados a um átomo de oxigênio. Né? Como é um átomo de oxigênio, a gente não precisa colocar o 1 aqui. Você já está vendo que tem um oxigênio aqui. Então, H2O por isso. H2, ó. Então, cada molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio que se ligam a um átomo de oxigênio. E a força que mantém esses átomos unidos, né, essa força se chama ligação química. Essas ligações elas podem ser diferentes.
Né? A gente tem ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas, que também é um assunto que vocês vão ver em química mais à frente. As várias moléculas que podem formar carboidratos, proteínas, vitaminas, lipídios, né? Essas várias moléculas se juntam, se unem, e ao se unir, nos seres vivos, elas constituem a sua unidade fundamental, né? A unidade básica da vida, que é a célula. Né? Nos seres vivos, há inúmeras, essas inúmeras moléculas formam as células. Né? Um ser vivo ele consegue sobreviver com uma célula apenas. São os seres que a gente chama de unicelulares. Mas há outros seres que têm uma infinidade de células, diversas células. Essa estrutura celular ela é capaz sozinha de se nutrir, de crescer, de se reproduzir. Então ela faz tudo que um ser vivo completo faz. Por isso que ela é dita unidade básica da vida. Porque ela sozinha consegue sobreviver. É o menor pedacinho de um ser vivo capaz de sobreviver e de desempenhar funções vitais. As bactérias e os protozoários, por exemplo, são um tipo de ser que tem a sua estrutura formada por uma única célula. Então, eles são capazes de sobreviver e fazer tudo o que eles fazem sendo uma célula só. Tá? São tão pequenos que só podem ser vistos no microscópio, que é um instrumento que a gente usa para fazer essa ampliação e visualizar esses seres muito pequenos. Já no nosso caso, nós somos seres multicelulares, pluricelulares. Então, o nosso corpo ele é formado por mais de uma célula. E essas células, no plural, se organizam por afinidade para formar o que a gente chama de tecido. Então, um tecido, ele só aparece em seres pluricelulares, porque um tecido é um conjunto de células com características semelhantes, né? Um conjunto de células semelhantes, com as mesmas características, que se une para desempenhar no teu corpo alguma função. Tá? Então, um conjunto de células semelhantes unidas entre si para desempenhar uma função. Esse conjunto de células a gente chama de tecido. Então, o nosso corpo ele é composto, por exemplo, por 60 trilhões aproximadamente de células. E esses 60 trilhões de células se organizam formando tecidos diferentes para desempenhar no nosso corpo alguma função. Tá? Então, esses tecidos eles podem constituir, né, o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido epitelial, que reveste o nosso corpo por dentro e por fora. Né? Então, esse conjunto de células desempenhando uma função específica do nosso corpo é o que nós chamamos de tecido. Tá? Aqui um outro exemplo do tecido, né? Tecido epitelial. Você vê que são células que se unem para revestir a superfície do teu corpo, seja essa superfície externa ou interna. As mucosas, né, as serosas, as membranas internas do nosso corpo também são constituídas de tecido epitelial. Né? Vários tecidos diferentes, eles se juntam para montar uma estrutura funcional. Essa estrutura funcional recebe o nome de órgão. Então, um órgão é um conjunto de vários tecidos. Por exemplo, seu coração. Seu coração ele é revestido internamente, né? Ele tem um endotélio, que é tecido epitelial. Ele é muscular, então ele tem tecido muscular. Ele tem células nervosas que levam as informações para fazer ele se mexer. Então ele tem tecido nervoso. Perceba que é um conjunto de tecidos, vários tecidos unidos para formar uma estrutura funcional. Essa estrutura funcional recebe o nome de órgão. Tá? Então, exemplo do coração, a gente tem os pulmões, a gente tem o dente, a gente tem o olho, a gente tem os ossos. São órgãos do nosso corpo. Esses órgãos, eles não trabalham sozinhos. Muitos desses órgãos, eles têm características semelhantes. Muitos desses órgãos, eles têm eh, funções complementares. Então, um acaba complementando a função que o outro iniciou. Aí o outro continua no desenvolver dessa função, então eles se complementam para desempenhar algum papel no nosso corpo. Esse conjunto de órgãos funcionando ao mesmo tempo, né, para desempenhar uma função específica, né, complementada um pelo outro, é o que a gente chama de sistema. Então, um sistema é um conjunto de órgãos que desempenham no corpo funções complementares. Por exemplo, aqui no cantinho da tela você tem um recorte do sistema digestório. Então, ele é um dos sistemas ligados à nutrição, onde você tem complementação de funções.
Então, a boca. Na boca você tem os dentes, que são órgãos funcionais da mastigação. Você tem a língua, que é um órgão sensorial, mas também é um órgão muscular que te permite deglutir, engolir, né? Você não consegue engolir sem encostar a língua no céu da boca. Toda vez que você encosta, a língua faz uma varredura empurrando o alimento para trás. Então, é um órgão de deglutição. Aí o alimento ele vai descer aqui por um canal que é o esôfago, vai chegar num saco muscular que é o estômago, onde ele vai sofrer a digestão ácida, né? Você vai ter enzimas aqui que atuam em pH ácido, assim como você tem enzimas na boca que atuam num pH mais neutro, como as enzimas da nossa saliva. Então você vai perceba que você vai ter um conjunto de órgãos funcionais é, trabalhando com o propósito da digestão do alimento. Então, esse propósito começa na boca, com a mastigação, com a umidificação desse alimento pela saliva, né, com a formação do bolo alimentar que é deglutido. E aí esse trabalho vai continuando ao longo do sistema digestório. Esse trabalho continua no estômago, o estômago vai receber no seu finalzinho aqui, ó, e início do intestino delgado, secreções vindas do pâncreas, secreções armazenadas na vesícula biliar que foram fabricadas pelo fígado e que vão ser derramados aqui também. Aí esse alimento, depois de receber essas secreções, vai descer pelo intestino delgado, ainda vai receber sucos do intestino, que também contém enzimas digestórias, e aí, quando ele estiver totalmente quebrado, em partículas menores, os nutrientes estiverem disponíveis, esses nutrientes vão ser absorvidos aqui pelo intestino delgado, vão passar para a corrente sanguínea para ser distribuídos para o corpo. O que sobra desses líquidos, desse resto de alimento que não foi absorvido, chega ao intestino grosso. E aqui no intestino grosso, o líquido vai ser absorvido de volta, porque o seu corpo não vai jogar fora toda essa água que ele usou para a digestão. Então, esse líquido vai ser absorvido novamente junto com os sais minerais e o que sobrou vai se armazenar aqui no reto, depois ser evacuado. Então perceba, todos esses órgãos eles estão unidos, trabalhando para desempenhar uma função semelhante, que é a função digestória. A esse conjunto de órgãos aqui, nós chamamos de sistema. Né? Então, o sistema é um conjunto funcional de órgãos. E os sistemas em conjunto formam o que a gente chama de organismo, que é o ser vivo. Que sou eu, que é você, que é um peixe, que é um cachorro, que é uma árvore. São organismos. Tá? Qualquer ser vivo é um organismo formado por um conjunto de sistemas funcionais, né, que estão atuando ao mesmo tempo para manter o que a gente viu lá nas primeiras aulas, que a gente chamou de homeostase, que é aquela tentativa de equilíbrio do seu corpo. Então, todos esses sistemas juntos estão tentando equilibrar o teu organismo de alguma forma. Aí a gente tem como exemplos de sistemas aqui presentes no nosso organismo, sistema nervoso, que é composto por encéfalo, cerebelo, as estruturas da medula oblonga, a própria medula espinhal. E aí a gente tem sistema digestório, fígado, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, boca. Sistema respiratório, nariz, faringe, laringe, brônquios, traqueia, brônquios, bronquíolos, pulmões, né? Sistema urinário, que é formado por rins, quais suas subunidades são os néfrons, bexiga urinária, uretra, ureteres. Sistema reprodutor, sistema muscular, sistema cardiocirculatório cardiovascular, sistema esquelético. A gente tem o sistema endócrino, que é formado por glândulas, né? A gente tem o sistema sensorial, que é formado por nossos órgãos dos sistemas, é, é, nossos órgãos dos sentidos, perdão, visão, olfato, paladar, tato, audição. Então perceba, todos esses órgãos, todos esses sistemas funcionando ao mesmo tempo constituem aquilo que a gente chama de organismo, tá certo? Então, recapitulando, a gente tem, vou voltar aqui para o slide, aqui, a gente tem as moléculas bioquímicas, orgânicas e inorgânicas, se associando, né, para formar no nosso corpo as unidades básicas da vida, que são as células. Essas unidades básicas da vida, por sua vez, se unem de acordo com a sua semelhança com o seu propósito para formar conjuntos de células nos seres pluricelulares, né, denominados de tecidos. Esses conjuntos de células, esses tecidos,
eles se associam para formar uma estrutura funcional denominada de órgão. Os órgãos, por sua vez, né, se unem para complementar as funções. Um complementando a função do outro, constituem o que a gente chama de sistemas. E esses sistemas funcionando ao mesmo tempo para manter a homeostase do corpo constituem o que nós chamamos de organismo, que é um ser vivo. Sou eu, que é você. Tá? Então a gente chega até aqui em organismo, né? Lembrando alguns conceitos das nossas aulas passadas. A gente já falou um pouquinho sobre células quando estava falando de características gerais dos seres vivos. Falou um pouquinho sobre homeostase, né? Que é essa tentativa de equilíbrio do corpo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Caso seja necessário, voltem, revisem, anotem. Né? Eu gravo essas aulas para vocês porque fica mais fácil para vocês assistirem em tempo adequado. Né? Eu sei que muitos de vocês às vezes acabam tendo que trabalhar durante o dia. Então vocês têm a oportunidade de assistir esse vídeo, pausar, pegar o caderninho de vocês, fazer as anotações. Teve uma dúvida, volta um pouquinho. Se a dúvida persistir, me manda mensagem. Tá? Vocês têm essas oportunidades de fazer isso à medida que essas aulas elas são gravadas. Vocês têm acesso contínuo a elas, né, e podem revisar e podem estudar novamente quantas vezes vocês quiserem. Então eu espero que vocês façam isso, tá bom? A gente se vê na próxima aula e qualquer dúvida eu estou à disposição, pessoal. Valeu!